Está chegando a partir de agora, Luan Azevedo, para apresentar o programa Fala Turma. Fala Turma. Hoje começamos mais um programa aqui na Rádio Paraná Oficial. Hoje, sexta-feira, dia 25 de julho, tá? Esse mês tá tendo uma dificuldade para passar, mês de julho aí, tá demorando bastante para se passar esse mês. Mas eu queria hoje comentar, até disse lá no meu Instagram, que no dia de hoje nós comentaríamos uma das grandes informações que está tendo na mídia brasileira hoje, que é a pesquisa sobre o Congresso Nacional. Essa semana saiu vários institutos de pesquisa, depois da briga do Lula com o Congresso Nacional, depois da medida do Trump, depois de toda essa briga que teve aí no Congresso brasileiro, saiu uma pesquisa que dá mais de 60% do povo brasileiro dizendo que não gosta da Câmara dos Deputados. Então eu vou trazer aqui os dados para vocês, até foi uma reportagem que saiu nos principais veículos de comunicação do Brasil hoje, que hoje não, essa semana, dizendo a popularidade dessas instituições. E também falou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes contra a questão do Bolsonaro e etc. e tal. Então, o que aconteceu? Nessa pesquisa, que foi consultada sobre uma pesquisa da Quest, né, que é um dos institutos de pesquisa aí que tem colocado muito a questão do posicionamento do brasileiro, avalia que uma pergunta certeira, 42% aprova o Congresso Nacional, Câmara e Senado. E desaprova 51%. Errei nos dados, falei 61%, mas nessa pesquisa da Quest é 51%. E não sabe e não responderam 7%. Nessa mesma pesquisa da Quest, e olha que interessante, ficou meio que meio a meio, né? Você tem uma desaprovação maior da Câmara dos Deputados e do Senado, que é o Congresso Nacional, mas a avaliação do STF, 41% aprova o STF e 48% desaprova o STF. Não sabe e não responderam 11%. E avaliação sobre o ministro Alexandre de Moraes. Perguntado, disseram o seguinte: concorda com quem critica Alexandre de Moraes, 41%. Concorda com quem defende o Alexandre de Moraes, 41%. E 18% fica indecisos, né? Não sabem, não respondeu. E nessa mesma Quest pergunta a aprovação do governo, né? 43% aprova, 53% desaprova, caiu a desaprovação do governo federal, não sabe, não responderam, 4%. Então, esse é um cenário em que se pergunta a avaliação do Congresso Nacional, e é uma das poucas pesquisas hoje que avalia a Câmara dos Deputados, né? Que avalia a reputação desses deputados para a opinião pública. E é interessante que você vê os institutos de pesquisa têm colocado que o sentimento é contrário ao Congresso Nacional. Seja porque o Congresso Nacional não pauta a questão da anistia do Bolsonaro, seja porque o Congresso Nacional não pauta as medidas do governo Lula, como os R$5.000, né, do imposto de renda, e outras medidas que o governo federal está tentando aprovar no Congresso Nacional. Então, se a gente fosse fazer uma análise hoje, e isso tem impacto nas eleições de 2026, que está todo mundo falando já, uma antecedência até muito contundente, né? Se a gente pensar aí, é a primeira vez que se antecede as eleições com uma forma assim tão significativa, sabe? A gente pega hoje no Brasil e no mundo de forma como um todo, a gente sempre vem conversando aqui no Fala Turma,
quando a gente traz alguma liderança que se elegeu de forma digital. Antes aqui do meu programa teve a tia do Zap, que é uma forma de comunicação atualíssima, né? Uma forma muito atual de você comunicar efetivamente aí no Brasil. Então, isso faz com que a política, o Brasil está politizado. E quando mostra essa pesquisa que dá que mais de 50% da população desaprova o Congresso Nacional, quer dizer que as pessoas, na minha avaliação, olhando essa pesquisa da Quest de hoje, as pessoas não têm visto resultado de trabalho. E olha, aí tem uma comparação que eu queria fazer com vocês que nos acompanham na Rádio Paraná Oficial, que é o seguinte: no mesmo tempo que as pessoas não se sentem representadas pelos seus eleitos, os eleitos, pelas medidas impositivas, pelas emendas PIX, por todo o acúmulo, o arcabouço de medidas que os deputados têm tomado, tentam recuperar essa popularidade. Só que, pela burocracia do Estado, eles não conseguem entregar no momento necessário para a sua entrega. Então, vamos fazer uma análise aqui muito simples de entender. Se o cara não vê a entrega do deputado no município, não vai ter voto. E como os digitais influencers, e até foi uma fala, recomendo a você que gosta de política e acompanha a política, que o presidente nacional do PSD defendeu o voto distrital misto. Por quê? Porque o voto distrital misto ajuda os partidos do centro. Porque daí a comunidade fica uma coisa mais restrita à comunidade e tal. Então, você veja, o próprio PSD, o próprio centrão, digamos assim, que a gente hoje estabelece esses partidos, PMDB, Republicanos, PP, União Brasil, como partidos do centro. E esses partidos do centro, eles não conseguem se eleger de forma do posicionamento político nas redes sociais, seja de esquerda ou de direita. Fato esse que não conseguirão se eleger de forma da comunicação tradicional, porque eles se elegem de outra forma. Só que a própria pesquisa da Quest me dá a entender, tá, que do mesmo jeito que eles não conseguirão se eleger, os, digamos, deputados do Centrão não conseguirão se eleger, a aposta desses partidos, seja de esquerda ou de direita, tende a crescer no eleitorado. Então, acredito eu, Luan Azevedo fazendo uma análise um ano antes, que o PL tende a aumentar sua bancada em detrimento aos partidos do centro. Eu acredito que aqui no Paraná, eu não sei, o PL deve ter 99, quase 100 deputados no Brasil, mas essa tornozeleira do Bolsonaro, o negócio do Eduardo Bolsonaro, etc., fez com que o partido, o PL, que é o partido que ele está afiliado hoje, eu acho que vai crescer o Novo e vai crescer o PL. E em detrimento dos partidos PSD, União Brasil, PMDB, Republicanos. Minha concepção. E no campo da esquerda, os partidos que estão mais próximos e orbitam o presidente Lula, e orbitam as pautas do Lula sobre soberania nacional, tendem a estabilizar. Você vai falar, Luan, mas não vai aumentar os partidos de esquerda, não vai aumentar o PSB, não vai aumentar o PSOL, etc. Eu acho que não, eu tendo a entender que não, porque esses que votaram, vamos pegar aqui o caso do Paraná, que é um estado conservador, mas assim, ainda assim tem 40%, 35% da população que pode ou poderá votar em candidatos de esquerda. O cara que vota num Luiz Nishimori, num Toninho da Farmácia, não, como é que é o nome do Toninho da Vancher, que é da Fazenda, o voto dele é conservador. Então, ele vai deixar de votar no Toninho Vancher ou no Luiz Nishimori, lá de Maringá, e vai votar, por exemplo, nos candidatos do PL, né? Vai votar no Kilter, vai votar no Deltan Dallagnol. Então, a minha análise é que aqui esse voto de centro, que pode perder diante da polarização e do aumento da representatividade, tende a acreditar que esses votos migrem para
à direita. E principalmente para o Partido Novo, para o PL, sabe? Então, na minha interpretação, esses líderes políticos de partido de centro, ou eles conseguem trazer para junto esses digitais influencers, esses da nova safra de políticos, e colocam no seu partido, que é o caso da Jessicão lá em Londrina, e colocam no seu partido para ser candidato, ou você não encontrará, e aí falo com a maior clareza do mundo, é um bom resultado eleitoral nesses partidos de centro. Por isso que a própria fala do Kassab, a pesquisa da Quest, vem em consonância com o momento de que o Brasil está politizado em dois campos, né? E nessa politização dos dois campos faz com que os posicionamentos políticos sejam muito antecipados e sejam feitos de forma antecipada, né? E isso vai acontecer de forma generalizada, no meu entendimento, nas eleições de 2026. E agora comentando, o ministro Alexandre de Moraes tem um fato que é notório. E é um fato que até o próprio governo Lula tem que se preocupar bastante. O Supremo Tribunal Federal tem que se preocupar bastante. Que é a eleição de senadores. Luan, você acha que vai haver um impeachment do ministro Supremo? Muito difícil. Muito difícil. Mas o posicionamento de certos setores vai fazer com que quem for candidato, principalmente ao Senado, terá que se posicionar sobre a votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ou de qualquer ministro, né? Então, você veja, vamos pegar Rio Grande do Sul. Ontem ou antes de ontem, não sei, saiu num blog de notícia que o Marcelo Van Hatten, que é um deputado federal do Novo, é candidato ao Senado pelo PL. E sua dobrada é um tal de Janderson, não sei bem o nome dele, mas é um deputado federal do PL. E o Coronel Zuc, do PL, é candidato. Em Santa Catarina, e aí para proteger o filho, não é por compromisso com Santa Catarina, vai botar o Carlos Bolsonaro, que, a bem da verdade, quem tinha direito e quem tem direito de ser candidata ao Senado por Santa Catarina é a Caroline Detoni. É um fato. A mulher é a mais votada do PL no estado. Ela tem mais de 200 mil votos, uma votação extremamente expressiva. Ela teria o direito de ser candidata ao PL de Santa Catarina, né? E foi presidente da CCJ, uma mulher... E dependendo do conteúdo ideológico que a Carol Detoni representa, ela sabe o que está fazendo. Ela seria uma grande senadora para o estado de Santa Catarina, para os princípios que Santa Catarina quer preservar na eleição. Então, eu acho que é uma injustiça e uma canalice sem tamanho do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, dessa família ali de ficar fechadinho. Tem que colocar o Carlos em Santa Catarina, o outro no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo, para proteger os Bolsonaro. Sendo que o Carlos claramente seria eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, né? Então, veja, o núcleozinho ali do bolsonarismo quer proteger o Carlos Bolsonaro, que eu acho que quem tem direito é a Carla Detoni. Ah, Luan, mas o Esperidião Amin, que foi senador, que é senador, etc., ele tem, né, ele devia sair da chapa. Ele é senador, presidente de um partido, presidente de uma federação, que é a União Brasil PP, União Progressista. E o Amin, pelo que a gente conhece da trajetória política do estado de Santa Catarina, o Amin nunca vai deixar de ser candidato a senador para ceder a vaga para o Carlos Bolsonaro. Não vai, sabe? E o PL do estado de Santa Catarina é controlado pelo governador Jorginho Mello, que precisa na sua base do PP e do União Brasil. Então, você veja, fica um xadrez muito ruim para o PL de Santa Catarina,
achar que tem direito a 2 vagas e em uma colocar o Carlos Bolsonaro. E aos meus amigos bolsonaristas, se é que tenho amigos bolsonaristas que podem me ouvir e dar esse conselho ao Bolsonaro, não faça isso. Não destrua uma liderança igual a Carol Detoni para colocar o Carlos Bolsonaro, sendo que ele seria claramente eleito no estado do Rio de Janeiro, deputado federal. Então você veja, e no Paraná a gente tem hoje o Paulo Martins, até dia 8 de agosto vai ser a filiação do Paulo Martins no Partido Novo para ser pré-candidato, seja ao governo ou ao Senado, né, a majoritária. Você veja o quanto está a situação do PL no Brasil. É ruim pensar que o PL, que é o maior partido aí, se diz, maior partido de direita do Brasil, deixe que perca o vice-prefeito de Curitiba, né? Para o Partido Novo. Tá na aliança, tá todo mundo contemporizando ali e tal, mas é uma perda para o PL perder o vice-prefeito de Curitiba filiado ao Partido Novo. Então você veja, o Paulo Martins é um grande candidato, um case de sucesso, uma votação gigantesca, né? Mais de 1 milhão de votos, né? E não há hoje no estado do Paraná, sendo bem sincero, alguém que tenha condições políticas de bater o grupo do Ratinho, nessa atual conjuntura. Só que o Paulo, ele traz o grupo bolsonarista. O melhor candidato do PL, na minha visão, ao governo do estado é o ex-prefeito Cascavel, o nosso amigo Paranhos, porque o Paranhos é um bom comunicador, elegeu o Renato Silva lá, ninguém conhecia. Pode ser que o Ricardo não, que o governador invista no Guto Silva, pelo PSD, numa aliança. Então, assim, está muito aberto o cenário paranaense. E com toda certeza, a direita no estado do Paraná está muito bem fortalecida. Só que não são os tradicionais da direita do Paraná. Você não vê o Pedro Lupion, né? O próprio Beca. Você tem pouca gerência. Tá, elegeu a irmã, a prima, sei lá, vereadora de Curitiba, pelo PSD. Mas, assim, essa direita mais tradicional está perdendo espaço. Principalmente do ECU, né? Por falar de forma mais tradicional. Ricardo Barros, para onde vai? Pode ser um grande candidato, o senador Sérgio Moro, né? Enfim, aqui no estado do Paraná o jogo está muito aberto. Pontua muito bem, incrivelmente, mas daí é uma questão de conhecimento, na minha avaliação. Muito bem o deputado estadual Requião Filho. O ex-prefeito Rafael Greca é um case competitivo. O presidente da Assembleia é um case da máquina pública, né, dos prefeitos, dos acordos, etc. Então, haverá dificuldade por parte do do Alexandre Cury, que ele precisa ser carregado. Da mesma forma que o Alexandre, que o Eduardo foi carregado na eleição municipal de Curitiba, o prefeito, o presidente da Assembleia, candidato a governador, se vier ser candidato a governador, o presidente da Assembleia, Alexandre Cury, terá que ser carregado no estado do Paraná. Então, as eleições estão bem abertas. Eu acho que é um cenário... você veja em São Paulo, o governador Tarcísio é claramente candidato à reeleição, fortíssimo candidato à reeleição, tem uma capacidade de aglutinar, tem uma capacidade de trazer ali um centro representado pelo ex-governador, ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que também é um case de sucesso aí na sua articulação política. E ele vai fazer o que o governador do estado de São Paulo mandar. Então, na minha avaliação, tudo dentro da boa... Olha aqui, mandar um abraço pro meu amigo Arthur. O Arthur que esteve aqui semana passada. Obrigado, Arthur. O Arthur que esteve aqui semana passada debatendo aí a questão do Trump.
Então, abraço, meu amigo Arthur. Então, nesse sentido, eu vejo que está abrindo o campo. O Bolsonaro já indicou alguns candidatos, né? Indicou um cara lá de Roraima, Rondônia, não me lembro bem de qual região do país ele é um fortíssimo candidato. Enfim, vamos ver como é que o mês corre por 30 dias. O presidente Lula está tentando se recuperar, colocou muito o Geraldo Alckmin para ser o grande articulador político aí desse tarifaço do Trump. Então, na política, e tem um fator que eu até comentei esses tempos nas minhas redes sociais, que as pessoas não gostam dos acordos, não estão favoráveis aos acordos. E quanto mais a tradicionalidade, a política faz acordo, mais vai dar errado. Por quê? Porque as pessoas não querem saber do acordo, as pessoas querem resultado. E se o tempo da política não está dando resultado, não tem como você enfrentar o sistema. Eu acho que quem fizer, e aí não sou marqueteiro, não, falo aqui enquanto analista, quem fizer um discurso de oposição ao sistema, estou contra isso, a tudo que está aí, a esses acordos, a esses devaneios da cidade, tem condições de ter uma boa votação. Só que tem que acertar no tom. Não pode ser uma coisa assim meio frívola, uma coisa meio jogada, né? Eu acho que tem que acertar no tom. O PL vai vir aí com candidatos bolsonaristas raízes, né? E tem condições. Eu acho que o cenário vai se abrindo de forma que tenha a capacidade de comunicar diretamente. E depois, gente, que inventou o Instagram, depois que inventou as redes sociais, depois que inventou o WhatsApp, esqueça. O cenário eleitoral é de dificuldade. Não existe eleição fácil. Mas tem que entender que se a gente tiver condições políticas de fazer um grupo novo do governador Ratinho Júnior, e aí, olha, é interessante pensar que se o Ratinho for candidato a presidente, vamos supor que o Bolsonaro está inelegível, né? Então não pode ser candidato. O Ratinho vira o candidato da direita, que eu acho que é o mais improvável candidato. O Zema também não vai ser porque está num partido pequeno, não é um case nacional ainda. Até poderia ser se filiasse no PL, sinceramente. Se ele fosse para o lado do PL. Bem da verdade, o Novo devia ser uma corrente do PL. Isso é um fato. Porque o liberalismo à la PL é muito mais contundente do que o cenário político que a gente vai vislumbrando aí. Então, nessa contenção de barreiras, né, na cláusula de barreira estabelecida pela legislação eleitoral, vai fazer com que muitos partidos aí percam a densidade eleitoral, percam a capacidade de mobilização. Então vai ter muito movimento ainda que a gente possa esperar dificuldades políticas, que não é tão simples mais ganhar a eleição, que existem as dificuldades de você ganhar a eleição, que os métodos de comunicação são outros, né? Que não é... que o posicionamento e a opinião às vezes é mais relevante que o trabalho, né? Vis-à-vis a votação dos deputados de opinião em relação aos deputados de trabalho, digamos assim, né? De entrega, de resultado, de emenda. Então, para fechar, assim, eu acho que a pesquisa mostra que vai haver uma renovação no Congresso, que os deputados estão preocupados com isso, principalmente os deputados do centro, e que a resposta deles está sendo mais emendas. E eu acredito que não há espaço para mais emendas nessa situação. Que mesmo que você divulgue, mesmo que você fale, mesmo que você reverbere seu trabalho, não haverá espaço para sedimentação.
que é o votinho de cabresto, não há espaço. O que há espaço é opinião, hoje, nessa condição. Pode ser que as coisas mudem e tal, e as pessoas se preocupem, mas não. O voto de opinião é o que nos cabe dentro da atual conjuntura política. Vis-a-vis a prefeitura, a eleição municipal de Curitiba colocou na Câmara de Vereadores uma renovação de 50%. E só conseguiu ficar e ganhar a eleição Toninho da Farmácia, Zezinho do Sabará, Serginho do Posto, Tico Kuzma. Vou dar os exemplos desses vereadores que estavam na base do prefeito Eduardo Pimentel, mas porque estavam ali na entranha do prefeito Eduardo Pimentel. E até aqueles que tinham uma estrutura inigualável. O Bruno Pessutti, uma campanha doida, gigante, 3.000 votos. Outras lideranças aí que tinham o próprio... Como é que é o nome dele? Ele foi vereador e tal. 1.500 votos. 500 votos. Por quê? Porque não existe espaço mais. A competitividade tradicional perdeu espaço para a comunicação de massa. Né? Então, comunicação de massa, rede social, né? E internet, etc. e tudo mais. Vai perdendo esses espaços. E esses mais tradicionais, de forma tradicional de falar, não conseguirá na eleição, só se, sei lá, der uma pirotecnia aí, e eles conseguirem se tornar grandes comunicadores das redes, que não é tão fácil assim. Não, você não vira um comunicador de massa das redes sociais da noite para o dia. Não existe isso. Então, é muito difícil, é complicado, não é fácil. E também não existe eleição ganha, nem do governador, nem do presidente da República, nem do senador. Enfim, nenhuma eleição se ganha um ano antes, mas se projeta um caminho a ser pavimentado. Bom, agradecer a vocês hoje nessa sexta-feira muito bonita. E o Alexandre gritou lá do outro lado, falou, porra, mas já? Foi isso que você falou, né? Mas já é que o Luan Azevedo, nessa sexta-feira ensolarada, tem compromisso. Mas eu não falei, Luan Azevedo, ouvintes do programa Fala Turma, e ouvintes da Rádio Paraná foi porra, Oficial. foi. Eu não falei porra, eu falei orra. Eu falei, orra, já? Já. E daí você vem e coloca palavras na minha boca. Eu jamais usaria termos tão baixos como de baixo esse. calão. Como tem um pessoal que fala que não é de baixo calão, é de baixo escalão. Não, mas é que o Luan Azevedo tem compromisso hoje. Luan Azevedo, me conte aonde é a sua agenda esse final de semana. As pessoas que queiram lhe encontrar, as pessoas que queiram lhe conhecer pessoalmente. Estou sabendo aí que muita gente quer te conhecer. Para onde essas pessoas devem ir ou se direcionar para te encontrar? Vai no meu Instagram, Luan.AzevedoPR, mas eu vou viajar. PR por quê? Paraná. E vai viajar para onde? Para casa da minha mãe. Ô, maravilha. Vou para Telêmaco Borba, amanhã é aniversário da minha irmã. Parabéns. Quantos anos, tua irmã? A minha irmã vai fazer 10 amanhã. 10 anos. Parabéns para ela, sucesso, felicidades. Daí tem que pegar o avião ainda. Em nome de Naná Bottom, em nome de Naná Bottom, também quero desejar parabéns para a sua irmã. Obrigado. Em nome de toda a Rádio Paraná Oficial. Depois vai estar gravado toda essa homenagem, eu vou gravar aqui para você, vou mandar para você mandar. Como que é o nome da sua irmã? Beatriz. Beatriz, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Que o Papai do Céu, lá de cima, abençoe você em todos os momentos, te dando muita paz, alegria e harmonia. E com certeza, uma vida cheia de saúde e de conquistas. Feliz aniversário. Eu vou agradecer em nome dela, né? Muito tá obrigado. Assim, mas aqui tá assim, mas aqui tá assado. Esse é o Luan Azevedo. Aquela é da Bottom. Eu gosto de falar Bottom. O Bottom é teu sobrenome? É o Bottom. Não é Bottom de campanha política. Eu achei que era Bottom de identidade, assim. Não. Bottom. É Naná Severina Serafina Barbosa Ferreira Lima Bottom. Mas é Naná do quê?
Ah. Naná Bottom. Ué. Com 2 T ainda. Silvana, olha só, olha como é que vai ficar agora. Silvana Bottom. Eu acho que ela não gosta muito. Você gosta de Ou Silvana? Bottom. Não, é que quando eu era pequeno não tinha rádio. Agora ele tem uma Agora rádio, eu tenho a rádio. Agora eu tenho a rádio. É que as pessoas, no começo, quando eu tinha a rádio, o que acontece? Quando eu montei a rádio, eu vinha pra cá e ficava brincando nos efeitos, né? A mesa tem vários efeitos, né? Sim. Aí você vai mexendo aqui, ó. Som. Oi. Ai. Bottom. E agora é Luan Azevedo. Muito chique. Chique, no último. Mas eu tenho que pegar meu avião ainda. Você vai para Telêmaco, vai. Atenção, senhores passageiros, com destino a Telêmaco Borba. Posto 1, Portão 9, Arena 14, 16, 15, partido do MDB. Todos compareçam à recepção. Na Bottom, ela estará lá. Não, eu tenho que ir pra Telêmaco mesmo ainda. Hoje. Ah, você vai mesmo? Pô, tô Vai? falando sério? E a que hora sai seu avião? 10 horas. Eu não estou entendendo. Daqui até o avião... Mas eu tenho que ir lá em casa, Tá. buscar minhas coisas, Olha lá, o Maturi. voltar. Olha só, o que é isso? Maturi. Maturi é essa bebida pega guri. Mas é de... Isso aí você é soda italiana. Isso aí você põe um dedo. Você Escute. mistura ou é... Escute. Você coloca uma água com gás gelada e você coloca um dedo disso aí. Isso aí se chama soda italiana. A melhor bebida do Brasil. Chique. Pode misturar a bebida alcoólica se quiser também. Olha. Chá, põe onde você quiser. Olha lá. Você Muito pode levar Maturi para Tropical. casa, ou se não, você leva para Telêmaco Borba Levar pra Telêmaco. para tomar lá com a sua família e divulgar a marca Maturi. Mate sua sede, mate toda a sua vontade. Maturi, com certeza. E é isso aí, muito obrigado. Até quarta-feira. Depois a gente vai cobrar na Bottom, a gente vai cobrar os royalties da propaganda, porque Maturi é matando a sede de verdade. Maturi você só encontra aqui, na Bota. É isso aí.